noite. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela Mendonça. Estou muito alegre de estar aqui com vocês hoje. Eu já estive presencialmente na CJ com vocês, né, no culto, mas estou muito alegre também de estar aqui virtualmente, né, aproveitando um pouco da tecnologia, daquilo que nós temos em mãos diante dessa situação que nós estamos passando. E hoje eu quero falar aqui de um tema muito importante que Deus falou ao meu coração primeiro durante esse tempo, né, de pandemia que nós estamos passando. E quero falar com vocês sobre 3 lições na vida de Abacuque. Para isso eu gostaria de ler com os irmãos em Abacuque, no primeiro capítulo mesmo, no versículo 2 ao 4. E ele diz assim: Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então aqui eu quero falar um pouco sobre o contexto, né, que Abacuque está passando ali. E eu quero tirar 3 lições com vocês aqui hoje. Que a lição é 3 segredos para viver uma vida alegre em meio à crise. Nós estamos passando por uma crise, né, mundial. E durante esse processo Deus sempre foi falando ao meu coração na vida de Abacuque. E aí eu fui pesquisando, fui lendo e vendo 3 segredos na história aqui de Abacuque para nos mantermos alegres, nos mantermos firmes. E é o que eu quero falar aqui com vocês hoje. Antes de iniciarmos aqui no texto, eu lembrei de uma ilustração que eu ouvi da pastora Thalita Pereira e eu acho que ela se encaixa muito bem aqui. E essa ilustração, ela fala mais ou menos o seguinte, que existia uma senhora e essa senhora sempre foi muito alegre, muito pra cima, né? E ela, com o decorrer dos anos, foi adquirindo uma doença degenerativa, que foi tirando um pouco dos movimentos dela, foi tirando um pouco dessa mobilidade que ela tinha. E com o passar dos anos, ela acabou tendo que ir para uma casa de idosos, né? E aí, nesse processo, uma sobrinha dela resolveu ir visitar ela num determinado dia. E aí essa sobrinha, ela já foi assim, preparada psicologicamente, porque ela pensou, minha tia deve estar muito arrasada diante de tudo isso que aconteceu na vida dela. Ela deve estar realmente triste por tudo que tem acontecido, então eu já vou preparada psicologicamente para poder chegar lá e saber lidar com a situação. Mas o que acontece é que quando essa sobrinha chega ali na casa, ela viu que a tia tinha arrumado tudo para ela. A tia arrumou o quarto dela, tinha preparado uma mesa para ela, estava alegre, estava feliz, estava contente. E a sobrinha não entendeu nada. E aí ela pergunta, né, para sua tia e fala: tia, mas como que a senhora consegue ficar feliz mesmo em meio a essa situação difícil que você tem vivido? E aí ela fala para a sobrinha: então, minha filha, eu sempre cultivei o hábito de declarar a palavra de Deus e de cantar louvores. E quando eu declaro a palavra de Deus, toda a tristeza e toda a angústia se vai. E eu peguei essa lição para mim porque quando nós declaramos em alta voz a palavra de Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós estamos passando por um momento difícil, a palavra ela é viva e ela tem poder. Então, quando nós declaramos, quando você coloca um louvor para tocar na sua casa, quando você começa a cantar um louvor, toda a tristeza e a angústia se vai. Faz o teste aí na sua casa, porque é algo sobrenatural, porque é algo que vem da palavra de Deus. É o mover do Espírito Santo através dos louvores e através da palavra do Senhor. Então, hoje, eu quero que a gente aprenda com a vida de Abacuque essas lições para a gente poder se manter alegre, se manter firme ali, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a situações difíceis, assim como nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, né? A questão do Covid-19 e que nós como igreja temos passado aí. Então nós pesquisamos na palavra do Senhor como devemos, né, andar e prosseguir aí nessa jornada.
Então, irmãos, vamos para o primeiro capítulo de Abacuque. E no primeiro capítulo, nós temos aí, no versículo 2 ao 4, o primeiro segredo que eu quero falar aqui para vocês. E primeiramente pare de questionar e murmurar. Abacuque aí nos primeiros versículos, ele começa a perguntar a Deus, e questionar se Deus ele não está vendo o que está acontecendo ali com o povo de Judá. Por quê? O povo estava sendo ali atacado pelos babilônicos. E Abacuque estava perguntando a Deus por que tinha tanta violência, por que estava tantas situações difíceis acontecendo. E Abacuque ele começa a argumentar com Deus, porque parece para Abacuque que Deus não está vendo toda aquela iniquidade, que Deus não está vendo tudo aquilo que está acontecendo. Para Abacuque, Deus não estava fazendo absolutamente nada. E estava acontecendo ali muita opressão, muita contenda, como o texto fala. E Abacuque começa a questionar a Deus. Nos primeiros versículos ele fala: até quando, Senhor, eu vou clamar destruição e violência? O Senhor não vai me ouvir. E eu entendi que muitas vezes também nós ficamos assim com Deus, questionando e perguntando: Senhor, por que a cura não veio? Por que a restauração não apareceu? Por que o Senhor não está agindo nessa situação? Parece que Deus não está vendo a crise que nós estamos passando. Mas nós agimos como Abacuque em meio a uma crise e ficamos ali questionando e murmurando ao Senhor. Quantas vezes nós não queremos, um Deus gênio da lâmpada, um Deus em que a gente pede e Ele vai lá e realiza, um Deus que está sempre ali cumprindo tudo aquilo que as nossas expectativas, estamos esperando. Mas Deus, Ele tem os seus planos e os seus meios de agir, mesmo em meio a uma crise. Nesse primeiro momento, o que acontece com Abacuque é que primeiro ele começa a questionar o silêncio de Deus. Ele pergunta por que o Senhor, eu grito violência e o Senhor não fala nada. E posteriormente, nos próximos versículos, Deus vem e dá uma resposta a Abacuque. E Deus fala que Ele mesmo está levando os babilônicos até Jerusalém. Por quê? Uma coisa que Deus ele não negocia são os seus princípios. E o povo estava em total idolatria, estava em total desobediência dos princípios do Senhor. Então, o pecado ele tem sim as suas consequências e Deus ele não brinca, com isso. Então, o pecado ele tem as suas consequências e por isso Deus estava ali trazendo o juízo para o povo, porque não adianta achar que Deus não está vendo, que Deus não está ali observando. Então Deus ele faz isso, ele disciplina o seu povo porque ele ama. E naquele momento Abacuque, então, eu acho que o silêncio de Deus foi melhor para Abacuque do que a resposta de Deus, porque parece que a partir dali Abacuque ficou mais atordoado ainda. Então muitas vezes a gente questiona por que Deus está em silêncio, mas quando ele age e nos dá o não, ou Ele nos dá uma palavra que não é aquela que nós estamos esperando, nós começamos a ficar desesperados e atordoados sem entender o que está acontecendo, mas é o agir de Deus. Então, o primeiro segredo para você poder passar por uma crise, uma situação difícil, alegre e feliz ali em Cristo, não murmure, não questione o silêncio de Deus ou a ação dele, mesmo que não seja aquilo que você espera. Saiba que o Senhor ele está no controle de tudo. E nós vamos falar agora do segundo segredo para nós vivermos alegre em meio a essas situações. E o segundo segredo fala: fixe os seus olhos nas coisas eternas. O justo vive pela fé. Deus ele começa a revelar a Abacuque que o juízo ele veio para a disciplina, mas que o ímpio ele não vai prevalecer. Porque Abacuque estava ali achando que o Senhor estava trazendo a Babilônia e que os ímpios estavam sobressaindo sobre os justos. Mas Deus ele fala a Abacuque que o destruidor será destruído. Deus fala que o sofrimento do justo é temporário, é para a restauração. A gente passa por situações difíceis para a restauração. Naquele momento, o povo ele estava sendo disciplinado pelo próprio Deus porque Deus amava eles, ama eles.
E Deus queria restaurar a situação do povo, daquele povo que Ele ama tanto. Então, o sofrimento nem sempre é para a destruição. Uma crise nem sempre é para a morte, nem sempre é para o fim, mas talvez seja para trazer novamente a vida. Talvez seja para trazer um novo momento, uma restauração, uma visão esclarecida daquilo que Deus quer para a sua vida. Então, o sofrimento do justo é temporário, mas o ímpio, ele perece para sempre. Você pode estar achando que o ímpio ele está se dando bem, que o ímpio está se sobressaindo de alguma forma em algumas crises ou até mesmo na convivência, na relação interpessoal. Você pode ver que tem pessoas que gostam de dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e você acha que essas pessoas estão se dando bem. Mas saiba que isso, prevalecer do ímpio, não é eterno. É apenas momentâneo, porque ele vai perecer. Ele não vai conseguir permanecer de pé, porque aqueles que vão contra Deus não conseguem permanecer de pé. Então, pare de achar que o pecado ele compensa, porque nunca vai compensar. O povo estava ali a todo momento pecando contra Deus e achou que o juízo não iria vir, mas Deus mesmo, o próprio Deus, trouxe o juízo, o próprio Deus trouxe a Babilônia até o seu povo, até Jerusalém, para poder trazer restauração àquele povo. Deus precisa disciplinar, então não ache que o pecado vai compensar. Aqueles que burlam as leis humanas jamais vão conseguir burlar as leis de Deus. As turbulências que abalam os tronos da terra nunca, jamais vão abalar o trono de Deus. Ele é soberano, ele está acima de todas as coisas, tudo está sob o seu controle. Então fixe os seus olhos nas coisas que são eternas. O justo ele vive pela fé, você não precisa se basear a sua vida nessas pessoas que dão jeitinho, que fazem caminhos mais rápidos, que vão por atalhos, porque o Senhor ele tem o seu caminho todo na sua palavra, todas as suas leis, todos os seus princípios, e tudo aquilo que foge do princípio do Senhor é algo que está ali burlando e tentando dar um jeitinho para poder se sair melhor. Então não esqueça, o soberbo é destruído pelo seu pecado, mas o justo viverá pela fé. E aí nós temos muitas lições nesse ponto de fixar os olhos no Senhor. Deus ele começa a responder ali os questionamentos de Abacuque, mas a resposta, como eu falei para vocês, foi mais perturbadora do que o silêncio de Deus. Porém, um pai que ama, ele disciplina. Então, através do juízo, Deus ele estava trazendo restauração. Deus é o único que consegue transformar maldição em bênção e humilhação em dupla honra. Então continue agarrado em Deus, fixe os seus olhos nas coisas que são eternas. Deus às vezes permite que a enfermidade chegue, que o sofrimento chegue no seu trabalho, na sua família. Mas isso tudo é para te fazer melhor. Então, se você está passando por uma situação difícil, por uma crise, e você está ali buscando viver nos princípios do Senhor, saiba que isso é para te fazer melhor, é para você se aprofundar mais em Deus, é para você mergulhar mais na sua palavra. Uma vez eu escutei alguém falando sobre esse tema, e lembrando daquele acontecimento, da tsunami que teve e que destruiu toda a cidade, não lembro agora se foi em Indonésia, mas acontece que 2 mergulhadores estavam bem lá no fundo, no profundo, naquela mesma ocasião, mergulhando, e o tsunami passou, devastou toda a cidade. E eles que estavam lá embaixo falaram que sentiram apenas o mar balançando um pouquinho, mas nada aconteceu com eles. Quando eles subiram, eles viram toda a devastação. E aí a aplicação disso é que muitas vezes a gente precisa estar mergulhados em Jesus, mergulhados em Cristo, para podermos passar por situações difíceis, por crises. Nós vamos até ver o mar balançando, nós vamos até ver um pouco das águas se mexendo, mas nós seremos guardados, porque estaremos protegidos, mergulhados nele. Então que você possa sempre mergulhar na palavra de Deus, que você possa sempre mergulhar na profundidade sobre Cristo, sobre quem Ele é, sobre a sua palavra, porque assim, mesmo em meio a crise, mesmo em meio a situações difíceis, você vai permanecer de pé e você vai permanecer alegre, entendendo que tudo aquilo é para a restauração e é para o seu crescimento.
Por isso, se você ouvir o não de Deus, não dê as costas para Deus. Não fique questionando. Deus, ele sempre tem o melhor para a sua vida. Portanto, não tire os olhos de Cristo. Para você viver alegre e em meio a toda essa situação difícil, fixe os seus olhos nas coisas eternas. O justo vive pela fé. E Abacuque foi ouvindo aquilo ali do Senhor e entendendo tudo o que estava acontecendo. Então, o terceiro segredo agora que eu quero falar para vocês é: ame a Deus por quem Ele é e não pelas circunstâncias. Abacuque nos ensina isso quando ele começa a compreender o que Deus estava querendo passar ali para ele. Primeiro, o conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. Em meio a todo esse caos que eu falei aqui para vocês que estava acontecendo em Abacuque, na época, no contexto de Abacuque, ele sobe a torre de vigia e ele começa a clamar ao Senhor. Ele começa a orar a Deus. Ele começa a falar com Deus. E a partir dali, o conhecimento foi o antídoto para deixar de lado todo o desespero em meio àquela situação. A crise não deve nos levar ao desespero, e sim a um clamor, a um avivamento. Um avivamento, ele muda a nossa vida. Ele muda o estilo que nós vivemos, muda o relacionamento com as pessoas. O avivamento vai muito além do que um clamor e uma oração. Ele muda completamente. A partir desse clamor, ele muda toda a estrutura da sua vida. Abacuque então conta a Deus toda a sua aflição. Ele fala que não entende por que Deus usaria os babilônicos. Ele abre o seu coração a Deus. Então, nesse meio tempo de crise, de dificuldade, abra o seu coração ao Senhor. Assim como Abacuque fez, ele se separou e orou a Deus. Ele colocou diante de Deus tudo aquilo que estava angustiando o seu coração. E a partir dali, Deus pôde começar a agir dentro de Abacuque. Porque quando os nossos recursos acabam, é aí que os recursos de Deus estão sempre disponíveis. Então nós achamos que apenas os nossos recursos é que vão nos garantir chegarmos onde nós queremos, os nossos recursos e as nossas forças vão nos levar onde a gente quer, mas quando os nossos recursos acabam, quando acontece uma pandemia dessa, quando acontece uma crise, onde todos nós somos obrigados a parar, a ficarmos em casa, é aí que os recursos de Deus começam a agir. É aí que os milagres de Deus começam a acontecer, porque os nossos recursos secaram, mas Deus, ele está soberano sobre todas as coisas. Então ame a Deus por quem Ele é, independente das circunstâncias. Então quando tudo parecer confuso na sua vida, leve a Deus em oração. Quando nada estiver mais claro, quando você estiver ali não vendo mais a luz da alegria, não vendo mais a luz da paz, você estiver ali sobre aquelas nuvens, saiba que Deus é o antídoto para que tudo isso passe. As nuvens, elas podem esconder a luz, mas não podem destruir o sol. Os problemas que fazem você não ver como que Deus está agindo, eles podem estar ali, tampando a sua visão com Deus, mas Deus, ele sempre está ali, olhando para você e tratando e trabalhando toda essa situação para que você saia melhor, para que tenha restauração, e que para você compreenda o que Ele está fazendo na sua vida. O livro de Abacuque, ele começa com um choro, ele começa com um questionamento a Deus, mas ele termina com um canto de esperança e ele sai do temor de tudo aquilo que estava acontecendo para a fé. Abacuque, ele sai de umas circunstâncias de totalmente medo e desespero para confiança e esperança, porque ele foi até o Senhor, ele abriu o seu coração, ele falou com Deus. Então isso é o que move o Espírito Santo para vir e acalmar o nosso coração. As circunstâncias do livro de Abacuque e da vida que ele nos ensina aqui, que ele passa, não mudaram. O povo continuou sendo oprimido ali pela Babilônia. Babilônia estava invadindo a sua terra. E as circunstâncias não mudaram, mas o coração de Abacuque e a perspectiva que ele tinha mudaram. O entendimento sobre Deus
fez com que, mesmo a circunstância sendo a mesma, a sua visão sobre Deus se abriu. Ele estava num momento difícil, mas ele entendeu que Deus estava no controle. Em Daniel 11, nós vemos que um povo que conhece a Deus é um povo forte. Então, meu irmão, conheça ao Senhor, busque ao Senhor, viva a palavra dele, porque você será forte mesmo em meio à crise. E aí, lá no finalzinho, ele começa a entender a alegria de conhecer a Deus e saber que ele está no controle de todas as coisas. E aí nós vamos ver no capítulo 3, lá no finalzinho, no versículo 17, Abacuque, depois de entender tudo isso, ele declara: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nós vemos que essa realidade aqui, no contexto de Abacuque, era uma situação totalmente crítica. Tudo isso aqui, se tudo isso acontecesse, seria algo realmente assim sobrenatural, de tão difícil. E ele fala que ainda que tudo isso acontecesse e recaísse sobre ele, a partir daquele momento entendeu que ele alegraria o seu coração no Senhor. Então, irmãos, Abacuque, ele passa ali a entender que o conhecimento é a chave para poder você não se desesperar em meio a uma situação de crise. E aí, no capítulo 3, versículo 17, ele começa a falar sobre como que mesmo em meio a qualquer circunstância, ele estaria confiando no Senhor. Então, ainda que tudo se acabasse, ainda que não haja fruto na vide, ainda que todos os gados e tudo ali se acabasse, ele continuaria confiando no Senhor, porque ele entendeu que não depende das circunstâncias, que não depende do que está acontecendo. O amor dele, a fidelidade dele ao Senhor estava firmada em entender que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, que Deus ele está no controle de todas as coisas. Então, que possamos aprender com Abacuque, que primeiro, que a gente não fique murmurando e questionando sobre o silêncio de Deus ou sobre as ações de Deus que não condizem com aquilo que a gente tinha uma expectativa, porque Deus ele sempre sabe o que é melhor para nós. Segundo, fixe os seus olhos nas coisas que são eternas. O justo viverá pela fé. Deus ele explica ali para Abacuque que o ímpio ele perecerá, mas o justo ele passa pelo sofrimento para poder ser uma restauração em sua vida, para que ele se torne melhor através daquele sofrimento e daquela situação difícil que ele está passando. E em terceiro, o terceiro segredo: ame a Deus por quem ele é e não pelas circunstâncias. Abacuque entendeu que a mesma circunstância no primeiro capítulo era a mesma circunstância no terceiro capítulo. Abacuque reavivou o seu amor por Deus e ali, independente das circunstâncias, ele permaneceu firme, ele permaneceu alegre. E aí nós podemos até louvar aquela canção que fala: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Que você possa crer aí na sua casa, que você possa cantar esse louvor com alegria, entendendo que Abacuque mudou o seu coração, mesmo estando diante das mesmas circunstâncias. Então, se você está passando por essa crise, se você está passando por uma enfermidade, se você está passando por algo que tem te deixado triste, comece a cantar louvores, comece a declarar a palavra do Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Ele não mudou,
Ele traz o juízo, ele traz a disciplina porque ele ama o seu povo. Mas saiba que tudo o que ele faz é para o seu bem e porque ele já está vendo lá na frente o projeto e os sonhos que ele tem para você. E são sonhos e projetos de paz, são projetos muito maiores e muito melhores daquilo que você tem pensado. Então viva com alegria, viva alegre mesmo em meio à crise e aprenda com a história de Abacuque o que o Senhor fez na vida dele e também ele compreendeu o que o Senhor estava fazendo na vida do povo para a restauração e para a melhoria. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra e entendido como que nós precisamos, viver em meio à crise. Porque o Senhor sempre nos dá força, a alegria do Senhor é a nossa força e é através da sua palavra que nós vamos permanecer de pé. Então continue buscando, continue mergulhando em Cristo, continue mergulhando em Deus, porque você conseguirá ficar firmado na palavra dele. Você vai ficar ali forte, como em Daniel fala, que o povo que conhece a Deus é um povo forte. Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês com essa palavra. Eu agradeço muito por estar aqui com vocês nesse momento.